Meu nome é Fernando, eu sou bolsista de 2014 e eu faço engenharia aeroespacial na UFABC. Eu vim apresentar o Tião Santos. Ele é protagonista do documentário Lixo Extraordinário, que foi indicado ao Oscar 2011. Com vocês, Tião Santos. What I really want to do is to be able to change the lives of a group of people with the same material that they deal with every day. Sou Vicky, prazer. Eu queria fazer a retrato dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter para fazer alguma coisa mudar aqui. Isso não é futuro. Então aqui nesse lixo aqui eu invento muita coisa. Eu também me sinto muito bem aqui nessa água, nesse lixo. Aí vi aquele livro grosso assim, todo enxorumado, aí estava escrito Príncipe de Maquiavel. Aí me deu uma neurose de ler. Muito bom. Pensando assim, o que você vai fazer na hora que você sair daqui do Jardim Gramado? O momento onde uma coisa se transforma em outra é o momento mais bonito. Aquele momento é um momento mágico mesmo. Não tenho vontade de ficar aqui, não. Pra que isso e por que isso? Obrigada. Caraca, maluco. Nunca imaginei uma obra de arte. Presidente da Associação dos Catadores de Lixo do Aterro Sanitário de Gramacho. E o seu retrato fez muito sucesso no leilão em Londres. Tião Santos. A gente não é catador de lixo, é catador de material reciclável. Lixo é aquilo que não tem reaproveitamento, material reciclável sim. I do hope that his risk is going to pay off. Lot number 272, the great work by Vic Muniz, Pictures of Garbage. Now, a mudança cultural de um país, ela só acontece no meio da educação, isso é fato. Acho que o Instituto Semiários deve saber isso com muito mais legitimidade até mesmo do que eu. Só pode mudar um país se for por meio da educação. Não existe prosperidade em lugar sujo. Gramacho deixa isso bem claro. Não existe prosperidade em lugar que seja tão pobre, em um lugar que seja tão insalubre como Gramacho era. Por mais que Gramacho gerasse muita riqueza, era um local pobre. Pobre de anseio, de sonho, pobre de espírito, pobre de autoestima, pobre de várias outras coisas. Não digo pobreza, não da escassez do dinheiro, mas, às vezes, a pobreza de sonho. E eu vou falar um pouco sobre sonho. E dá para se reciclar. Eu usei o Cascão, que é uma figura emblemática, principalmente as pessoas da minha idade, né? Então, o Cascão é uma figura do cara sujo, é que ele dá uma lição de moral, dá para se reciclar tudo. Um outro fator é que o mundo ficou pequeno demais para tanto lixo. Só voltar. Como atingir a sustentabilidade? A sustentabilidade ela é uma relação sistêmica
equilibrada entre os três poderes, o poder público, o setor privado e a sociedade civil em geral. Todos nós somos responsáveis pela preservação da vida. Isso também inclui a preservação do bem comum e da natureza humana. O Brasil produz por dia cerca de 240 mil toneladas de, vamos falar, lixo, que é quando vai para aqui é lixo, 1,5 kg de resíduo por habitante. Às vezes eu falo lixo, às vezes eu falo resíduo, é a mesma coisa. Claro, quanto mais rico, mais você produz resíduo. Então, aqui é uma média, né? Segundo a ONU, a gente somos quase 7 bilhões de pessoas, e o PNUMA, que é o órgão que trata das questões ambientais na ONU, estima-se que metade da população mundial não tem tratamento de lixo. Então, o lixo, eu vou falar muito do Brasil, que é onde eu conheço mais, mas depois, um pouco mais para frente, eu vou mostrar que o lixo não é um problema do Brasil. O lixo é um problema mundial, tanto nos países subdesenvolvidos como nos países também desenvolvidos. E é um tema muito novo na vida moderna, e como eu falei, o lixo é um problema na África, mas ele também é um problema na Itália. A Itália tem um problema seríssimo com a questão do lixo. E, de acordo com a experiência, não só no Brasil, como em qualquer outro país, a reciclagem é o único mecanismo capaz de diminuir o quantitativo de resíduo produzido. Quanto mais rico um país, mais resíduo ele produz. E eu tentei elucidar isso mostrando, ó, um carro pode ser lixo no país. Claro que não é no Brasil, né? Senão eu tinha pegado já. Aqui você tem televisão, geladeira, fogão, entre outros eletrônicos e eletrodomésticos. Ou seja, muitas vezes, o que é lixo para um é a sobrevivência do outro. Então, discutir o que é lixo é algo muito peculiar da onde você está. Muitas vezes as pessoas, ainda em Gramacho, mais que fechou, ainda tem focos de aterros, entre aspas, clandestinos. E quando tem batida da polícia ambiental, eles falam, como pode uma pessoa deixar um caminhão de lixo vazar na porta dela? Esse é o único meio de sobreviver. Quando você vê uma latinha, você pode se incomodar e ver como lixo. Eu vejo como dinheiro, eu vejo como sobrevivência, como inclusão social, como geração de trabalho e renda. Depende muito da ótica de cada um. O nosso país, como eu falei, produz 240 mil toneladas, 95% ainda vai para lixão e aterros controlados, somente 2% tem como destino a reciclagem, 4% do orgânico tem como destino a compostagem. Muito pouco mediante quantitativo. E o pouco fôlego da reciclagem no Brasil está ligado à educação. A reciclagem nasce no Brasil pela pobreza e pela exclusão social. Ela não nasce da educação ambiental, tão pouco da consciência ambiental do cidadão brasileiro. Se você perguntar o que minha família foi fazer dentro do lixão de Gramacho, eu fui para lá porque era ecologicamente correto, ambientalmente correto. Caramba! Fui para lá, minha família foi trabalhar que passava fome. Então, a reciclagem no Brasil é muito ligada à pobreza. Por isso é o pouco avanço da coleta seletiva, o pouco avanço da reciclagem no Brasil. A gente precisa educar as pessoas. E esse é o grande desafio. Educar para que a gente possa ter no futuro o cidadão sustentável. Mas se eu não reeducar cada pessoa, a gente não vai ter um cidadão no futuro sustentável, porque não vai ter nem futuro para cuidar, tão pouco um planeta. Resumindo, o Brasil produz por dia 240 mil toneladas, 2% é como destino à reciclagem, sendo que 40% é material reciclável. O Brasil desperdiça literalmente no lixo 8 bilhões de reais anualmente. Quem me dera ganhar 1% disso aqui, nunca mais trabalhava na vida, velho. 90% do que passa, todo material reciclável que chega numa indústria, primeiro ele passa pela mão de um catador de material reciclável. 89% do trabalho da cadeia produtiva da reciclagem é feito pelos catadores, porém são os que menos ganham com isso, são os mais explorados. Daquela forma arcaica, desumana, predatória, nós lá no aterro de Gramacho tirávamos por dia 200 toneladas, o que é equivalente a uma cidade de 400 mil habitantes, ou seja, olha a importância do trabalho dos catadores, até para a sobrevivência do próprio lixão. Aí você tem um grande paradoxo, o Brasil, ao mesmo tempo, é o maior reciclador de latinha de alumínio do planeta, um dos maiores recicladores de garrafa PET. Porém, a gente não pode pegar esses números e achar que a gente avançou. Isso é ligado à questão econômica, é os valores desses materiais que fazem com que eles sejam bastante recicláveis. Se você pegar o quantitativo de vidro de papel, é pouquíssimo, justamente pelo valor
E agora, nessa crise brasileira, que a crise é mundial, mas a nossa crise agora chegou, enfim, estava muito tempo mascarada, né? Então, ficou muito pior o valor do material reciclável. Até mesmo quase desestimulante reciclar alguns tipos de material. Então, é preciso não só a reciclagem depender de um fator excludente e um fator pobreza para existir. É preciso se pagar os catadores pelo serviço prestado. É preciso pagar pelo aquele que presta um serviço ambientalmente correto. Porque a obrigação de destinar a tua latinha de alumínio, a tua caixa de papelão e a tua garrafa PET é sua. São os catadores que fazem isso e não recebem nada no Brasil. Tão poucos são reconhecidos. Não vou repetir, eu falei que o Brasil desperdiça 8 bilhões. Se vocês quiserem saber um pouco mais, existe na revista Veja. Uma vez saiu uma boa reportagem, até quando a Veja faz boa reportagem, sobre a riqueza desperdiçada no lixo. Um outro fator que está ligado à questão da reciclagem é o fator social. Estima-se que já são mais de 1.200.000 catadores no Brasil, agora com essa questão do desemprego vai aumentar muito mais. Eu queria que vocês guardassem essa figura aqui, vocês vão entender um pouco depois. No começo, falando um pouco de história, quando Dom João VI chegou no Brasil, ele tinha 3 cidades para poder escolher: Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Ele resolve se instalar no Rio de Janeiro com a família real. Rio de Janeiro é totalmente insalubre as ruas. As pessoas jogavam xixi, cocô pela janela. Então, ele veio com uma obrigação não só de acabar com esse hábito, mas também dar uma questão mais saudável, né, às vias do Rio de Janeiro. E aí se cria o primeiro catador, que não era catador de material reciclável, porque não se dispensava nada, e sim catador de dejeto. Logo depois, eles foram apelidados de tigre. Não sei se aqui as pessoas sabem por que chamavam esses caras de tigre. Porque quando ele carregava esse balaio, com cocô, xixi, resto de comida, ao andar para jogar na Lagoa Rodrigo de Freitas, até lá, isso aqui misturava. Então virava um caldo amarelo, e esse caldo amarelo, quando corria pelo corpo, marcava, e aí dava aquela aparência, pele negra, com coisas amarelas correndo, dava uma aparência de tigre. Por questões ambientais também, o lixo prejudica não só a vida animal. Você tem uma tartaruga aqui totalmente prejudicada, porque ela, quando nova, entrou dentro de uma arruela de plástico, e assim ela cresceu e teve seu corpo deformado, porque ela é uma tartaruga de carapaça de couro, mas também a vida humana. Isso aqui foi uma realidade durante muito tempo da minha vida, comendo lixo, vendo lixo. Aqui é um menino vivendo no lixão, no lixão isso aqui é um rio, o Rio Capibaribe, em Recife, nem parece tão lixão. 13 doenças, falando de lixo, você está falando também de saúde. As pessoas não linkam lixo à saúde, saneamento à saúde. A cada R$1 investido no tratamento e no saneamento, você economiza 4 na saúde. Você tem 40% do mosquito da dengue está ligado ao destino incorreto do resíduo. Tuberculose, malária, leptospirose. São 13 doenças ligadas literalmente ao falta de tratamento de resíduo. A Política Nacional de Resíduo Sólido, aprovada em 2010 e entrou em vigor em 2014, tem como objetivo a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento e a disposição final dos resíduos recicláveis. O maior desafio da cidade é fazer a gestão integrada, é cada um ser responsável pelaquilo. O consumidor é responsável em destinar corretamente, mas quem produz a embalagem tem que criar os mecanismos para que aquela embalagem, a minha latinha de Coca-Cola, caixa de leite, etc., possa caminhar para a reciclagem. Quem produziu também tem sua obrigação dentro da Política Nacional de Resíduo Sólido. Os municípios têm por obrigação implementar a coleta seletiva em parceria com o Estado. Mas hoje isso é a gestão que a gente faz. Coletar, transportar e enterrar. Essa conta já não fecha mais. Além de promover a inclusão social dos catadores, através das organizações de catadores em cooperativa. Só para tocar no assunto, aqui é a Assembleia Geral, no fechamento do lixão de Gramacho, onde compareceu 1.300 catadores. E aí entra a logística reversa, eu acabei de falar, é a obrigação do produtor fazer com que o seu produto que saiu da fábrica faça o ciclo e volte quantas vezes ele puder ser reaproveitado. Então, quem produz a embalagem também tem sua obrigação dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
É preciso que os municípios se articulem independente de partido, para que aquela conta que não fecha, porque nunca vai fechar, que quem é que joga 8 bilhões por ano no lixo? Somente o Brasil. Eu me lembro que quando lá no Rio de Janeiro, agora há pouco tempo, a gente teve uma discussão na questão da implantação da coleta seletiva, o pessoal falou que a gente adora debochar de português, né? Os portugueses burros pra caramba vieram comprar lixo aqui no Brasil. É ruim que eles são burros. A Ponto Verde não é burra nada. Ela sabe que o Brasil literalmente joga no lixo 8 bilhões de reais. A gente ainda trata tudo como lixo. É preciso desmistificar isso. O preconceito que a gente tem pelaquilo que a gente produz. E aí o município, ao invés de despesa, vai transformar isso em receita. Como eu falei, o lixo não é um problema do Brasil, é um problema mundial. O maior lixão de resíduo eletrônico ele fica em Gana. Para lá são levados laptops, computadores, smartphones, entre outros aparelhos eletrônicos. Para poder ganhar o dinheiro, eles queimam o cobre. Se você for ver, o ar é totalmente poluído de dióxido de carbono, monóxido de carbono, entre outros gases de efeito estufa e prejudicial à saúde humana. Tanto é ruim respirar lá que o local é chamado de Sodoma e Gomorra. Lembra do tigre? Esse é o tigre do século XXI. Foram produzidos no ano de 2011 64 milhões de PC, 364 milhões de PC, 468 milhões de celulares e smartphones. Não foi esse menino de Gana que produziu, mas é ele que ainda carrega sobre a cabeça aquilo que os magicos produzem, ou seja, o rejeito, o dejeto, que é produzido nos Estados Unidos e na Europa, e nem o cobre fica em Gana. Os compradores do cobre, que são os indianos, e os chineses, ou seja, a Gana só fica com prejuízo. Ninguém precisa jogar seu smartphone fora, até porque eu também tenho o meu. Por quê? No mesmo ano de 2011, uma empresa no Japão faturou 5 bilhões e 700 milhões de reais, reciclando, e chegou no ano de 2014 faturando 15 bilhões anualmente, reciclando, que aqui dentro tem ouro, prata, cobre, entre outros metais preciosos. Ou seja, tem solução. Em vez de criar um lixão em Gana, podia criar uma fábrica. Falando da categoria, surge em 1950, a maioria é devido à exclusão social. Ainda hoje, como antigamente, a forma de exercer a profissão é totalmente precária. Os catadores estão nos lixões, 60% dos catadores estão no lixão, os outros estão nas ruas rasgando saco, menos de 10% dos catadores estão organizados em cooperativa. A maioria ainda sofre exploração e humilhação por parte das empresas e dos atravessadores de materiais recicláveis. Isso começou a melhorar no ano de 2001, foi quando a gente organizou a primeira marcha com 5 mil catadores do Brasil todo para lutar por melhoria, não só no trabalho, mas também garantir que na Política Nacional de Resíduos Sólidos contemplasse as demandas e os anseios de nós catadores. Falando de Gramacho ocupava uma área de 1.300.000 metros quadrados, na área de Manguezal, jamais ele existe hoje, perto da Baía de Guanabara, por isso hoje o Rio de Janeiro paga um preço caríssimo, que durante 35 anos eles jogaram lixo na minha cidade, achou que um dia não ia voltar, só que eles esqueceram que isso aqui era uma Bahia, que o lixo voltou para o Rio de Janeiro. Trabalhavam em Gramacho cerca de 1.700 catadores diretamente, indiretamente 6 mil pessoas, que aqui se instalaram fábrica, entre outros atravessadores de materiais recicláveis. Gramacho recebia por dia 12 mil toneladas, sendo 8 mil vindo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem o hábito de jogar o lixo na cidade de outras pessoas, não na cidade deles. Só para voltar. Não somos catadores, não somos catadores de lixo e catadores de material reciclável. Nasce com essa figura, passa pela essa figura do homem do saco, e agora a gente quer chegar ao catador, que a maioria das pessoas, a profissão ainda está ligada àquela velha figura do homem do saco, que mata, sequestra, estrupa a criança. A maioria das pessoas que passam e vê um senhor ou qualquer outra pessoa rasgando um saco, não vira para o seu filho e fala: filho, está vendo aquele cidadão, por mais que viva numa sociedade extremamente excludente, de forma digna e honesta, ele está construindo seu trabalho. Não, o que as pessoas falam? Filho, vai para a rua, o homem do saco vai arrancar sua cabeça, vai te estrupar. A criança já nasce com o maior preconceito. Não vê o cidadão como um trabalhador. E aí, quando a gente começou a entender que somos catadores, veio o reconhecimento, veio a valorização. A gente teve nossa história contada em várias revistas, latinha de Coca-Cola, ganhamos o prêmio Faz a Diferença do jornal O Globo. E aí a campanha Eu Sou Catador, que depois eu vou falar um pouco mais na frente,
Eu sei que o meu tempo está estourando, mas vou tentar. Já estourou. E aí o reconhecimento, a valorização, vem como uma frase que eu vi que falou no começo. O momento que uma coisa se transforma em outra é um momento mágico. O momento onde eu deixei de pensar enquanto catador de lixo, passei a pensar como catador de material reciclável. Muita gente fala para mim, pô, você não ficou triste que perdi o Oscar? Seria demagogo, leviano da minha parte, dizer que tudo o que aconteceu na minha vida não valeu a pena porque eu perdi uma estatueta. Primeiro que os americanos não dão o Oscar quando tem americano disputando. O único Oscar que os americanos não ganham é o Oscar de melhor filme estrangeiro. É impossível eles ganhar. Tem americano na parada, tu vai perder. Tu viu? O Carlinhos Brown perdeu para aquela música horrível do Muff. E a gente perdeu para o Inside Job. É um ótimo, se vocês puderem ver, é um ótimo documentário. Perdi com orgulho para Inside Job. Mas o Oscar era tão legal que eu dormi 3 vezes na cadeira. Não entendia nada, piada chatíssima, tudo muito robótico. E uma lição que eu fiquei do Oscar foi que o maior Oscar é o Oscar do reconhecimento. É o Oscar da valorização, é o Oscar do orgulho, de amar aquilo que você faz. Eu amo o que eu faço. E esse Oscar, ninguém vai tirar de mim. O Oscar do reconhecimento, o Oscar da valorização, o Oscar da melhoria do meu trabalho. Então, pensando nisso tudo que eu falei para vocês, no ano de 2011 eu fui convidado a fazer parte de uma campanha, que é o que eu vou falar menos, vou passar a campanha agora, que é um movimento chamado Let's Do It, que foi feito por um cara na Estônia, e aqui ele me convidou para entrar nessa maluquice, eu acabei entrando. E no Brasil recebeu o nome de Limpa Brasil, Let's Do It. O projeto Limpa Brasil é apoiado pela Unesco, por isso vocês viram muita criança, a gente trabalha com as escolas públicas, principalmente a escola municipal. A gente já passou por 25 cidades, já tem mais de 180 mil
voluntários. E, se vocês repararem, é muita criança, né? Porque as crianças, além de trazer o material da casa delas, no dia D, que é um dia que a gente faz, que é um sábado, convoca toda a população daquela cidade a sair às ruas, eles chamam os pais, porque as crianças não têm vergonha. Para eles não estão catando, entre aspas, lixo, aquilo que, como eu falei, que a gente tem preconceito. Para eles estão limpando a cidade, eles estão fazendo um bem para a natureza, o planeta não cair, conforme o menino falou comigo. O que é sustentabilidade? É o planeta não cair. Ele binga, esse aí sabe tudo. É manter, sustentabilidade é manter. A gente às vezes quer complexar tanta palavra, né? Buscar tanta palavra bonita, não, o planeta não cair, tio. Eu falei, é isso aí, o planeta não cair. Isso aqui é o futuro da reciclagem no Brasil. Isso aqui é o polo de reciclagem que a gente está construindo lá em Gramacho. Já foram construídos o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Falta construir a creche, a área de lazer, a fábrica, mas vamos chegar lá, com certeza. Foram conquistas de nós catadores de Gramacho, o fundo que indenizou. Gramacho foi o primeiro lixão da América Latina e do Brasil a indenizar os catadores pelo tempo e serviço prestado. Foram 23 milhões que indenizou os catadores com cerca de 14 mil reais, que não é muito, mediante ao tempo e serviço prestado, mas não é pelo dinheiro. Foi a conquista do direito. Muitos anos a gente sempre achou que não tinha direito. Então, foi a conquista do cidadão brasileiro, a conquista do artigo 5º, de ter direito, ser portador do direito. Não foi o dinheiro, foi o direito de ter direito. O Fundo de Recuperação do Passivo Social e Ambiental que o bairro ficou depois de 35 anos de lixo, e a verba que vai ampliar o polo de reciclagem, com uma verba de 4,5 milhões, sendo 3 milhões da Reduc e 1,5 milhão do FECAR. Para fechar, a gente tem que romper com o paradigma que reciclagem é coisa de gente pobre. Reciclagem é coisa de gente inteligente. Os países que mais reciclam são os países mais ricos, como Japão, França, Itália, entre outros países. Bom, por último, não existe método para se sentir seguro. Não existe porta blindada, cofre ou casa-mata. Não existe precauções que possam adotar. Somente o verdadeiro sonhador pode se sentir seguro. Sonho é segurança. Dúvida, medo, sofrimento são a ilusão de uma realidade exclusiva de um ser comum. É preciso educar as células de uma nova humanidade, uma por uma. A harmonização deve acontecer em cada ser humano, tanto na economia como na política. É preciso preparar uma nova geração de líderes, a aristocracia decisória, homens e mulheres que conheçam a arte de sonhar, a arte de acreditar e de criar. É preciso sonhar. Quando a gente fundou a Associação de Catadores de Jardim Gramacho, nunca foi pensando no Oscar. Foi o sonho de melhorar a miséria e a pobreza de uma comunidade. Obrigado.